Olá, bom dia a todos. Bom dia, Nancy. Então, Dia, dia, Dani. né? Bom, com grande alegria, nós vamos apresentar o nosso grande mestre. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Mas é a nossa uma Provocador. referência, inspiração, né? Com papai e mamãe, vamos escutar a Tarso, Maravilha Peuta. Maravilha, Peuta. Com você, Obrigado, meu viu? caro. Obrigado. Ya me- Bom, assunto de hoje, eu vou falar rápido porque tem um assunto bem forte. O babado é forte. Compartilhar tela aqui. Bom, inicialmente, a gente está vendo, dentro do módulo da infância, a simetria da criação. A influência da infância na formação do ser humano e a conexão entre corpo e alma através da linguagem alfa. Esse período 0 a 7 anos é um período físico, é um período de materialização, e materialização é uma força alfa. Depois a gente vai ter a força, o desenvolvimento dos 7 para frente, até os 21. Então, cada etapa tem uma qualidade aqui, né? Então, a base da formação. A infância não molda apenas o corpo físico, mas prepara a saúde do emocional, a alma. E na perspectiva alfa, beta, gama, essa etapa é entendida através dos pisos embrionários e os princípios da simetria sistêmica, que enfatizam a interconexão entre o desenvolvimento físico, emocional e os primeiros anos de vida. Então, a gente está vendo que os primeiros anos geram um impacto que vai interferir no jeito da pessoa. Então, a gente vai definir que do 0 ao 7, a simetria entre andar, falar e ficar de pé. Na hora que a criança fica de pé, ela baixa a glote, que como ficava, o mundo era deitado, a visão era do teto. Quando ela passa a ficar em pé, ela a glote baixa, porque abre a passagem, então ela começa a falar, mas ela começa a fazer barulho. Permite a fala, mas o que vai dar o ritmo da fala vem do andar. Então, não são processos separados, são, são processos interligados. Ficar de pé, falar e andar é a mesma coisa. Então, a gente percebe que a linguagem alfa começa essa formação da identidade da, da criança, né? O, o Carlos Koenig tem um livro muito lindo sobre andar, falar, andar, falar e ficar em pé, ficar de pé, andar e falar. É um livro muito lindo dele. Aí nós vamos ter a linguagem. E a gente vai percebendo que essa linguagem que a criança vai formando é sempre feita com base à segurança. Então, o próprio jeito de andar da criança, que é de buscar sentir segurança, não é a busca de segurança para andar, é a busca de segurança para uma linguagem, para uma estrutura que está sendo moldada ali. E isso aponta para a gente uma responsabilidade com a criança que está na fase de crescimento, né? Porque essa linguagem vai reger a fase e é, entre aspas, responsável pela nutrição, que vão construir esses laços de segurança, e na criança, segurança vai estar ligada a pertencimento e vai ter impacto a longo prazo, né?
Então, a conexão com a infância. Como era o seu mundo aos 5 anos? Como era o mundo aos 4 anos? Como era o mundo aos 3 anos? Muito bom. Vou fazer aqui um pequeno exercício com uma pessoa, Jonas admitir. Não está entrando as pessoas. Muito bom. Vou fazer um pequeno exercício. Você pega aquele papelzinho que a gente tinha aqui. Nós vamos medir. Não, tá tudo bem. É um papel aqui, ó, em que está escrito de 1 a 7, tá vendo? Depois, se vocês puderem, a turma do pêndulo pode fazer. Nós vamos ver aqui. É, Tony, você pode. Vamos ver como é que foi do 1 ao 7, o Antônio Carlos? Podemos ver? Então, a gente vai medir primeiro ano do Antônio Carlos. Energia P2, que é horário pai, é uma boa energia. Parece que o pai ficou bem contente com a chegada dele. Segundo ano do Tony, paradinho. O Tony era um budinha. Terceiro ano do Tony. Terceiro ano do Tony tem um zigue-zague na posição 4 horas. Zigue-zague significa que houve um movimento interrompido. E movimento 4 horas com o coração, quarto chakra. O que pode ser uma criança. Chegou um irmãozinho nessa época, Tony? Com 3 anos? Tá bom, já entendi. Bom, aí nós vamos para o quarto ano. O quarto ano, ele tá no céu. Tá cheio de mãe aqui, ó. Anti-horário, beleza. O quinto ano do Tony, Buda, de novo, paradinho. Sexto ano do Tony, mãe de novo. Muito bacana. E o sétimo ano do Tony, mãe também. Então, vamos voltar no terceiro ano, onde deu uma ocorrência, né? E vamos trazer energia para esse centro aqui, né? De algum jeito, grudou na panela alguma coisa lá no menino de quando 3 anos, né? Então a gente deixa o pêndulo assim, ó, fazer tudo o que ele quiser fazer. É como se tivesse limpando um pouquinho essas memórias, sabe? E logo depois já vê que solta para um bonitinho P2, que é o predominante, né? Você vê que o P2 deu bastante. Então todo mundo pode fazer também, né? Nós estamos aprendendo, viu, Tony? No final de semana nós já fizemos o curso com o pêndulo. Foi bem bacana. Um sábado inteiro. Foi surpreendente, tá? Então, voltando a compartilhar, como foi a nossa vida do 0 ao 7? Como foi, pegando como um exemplo, 5 anos, porque a gente tem memória de 5 anos, né? Tem gente que tem memória de 2 anos, né? Mas com 5 anos, todo mundo lembra como foi. E então a pergunta é: como foi? Como era o mundo aos 5 anos? Uma coisa é como era para você, a outra coisa é como era o mundo seu aos 5 anos. E eu acho que nós temos que olhar para esse lugar, vamos convidar todo mundo a olhar para esse lugar e
considerar que aquele foi a base que a gente teve. Esse foi a base que a gente teve. Então, não vamos pensar se foi bom, se foi ruim, porque aí parece que é a vítima olhando. Vamos olhar como sendo. A gente está olhando para o pilar de uma coluna, de uma construção, nasceu daqueles templos gregos lá. Aquilo é o pilar, é uma pedra. A pedra nunca é boa ou é ruim, ou bonita ou feia. A pedra é pedra, ela está fazendo a função dela. Então vamos validar a força nessas raízes, essas 7 raízes que estão chegando. Vamos olhar com um olhar maduro e de ver que foi assim, esse jeito nos preparou para frente e permite que a gente avance. Aqui é só para explicar que o 0 a 7 então, é o alfa, do 7 a 21 é o beta, que é os sentidos da energia, e do 21 a 28 vai ser a compreensão da consciência, deixar chegar a consciência, né, o gama. Então, the Alpha Age, o período alfa, construção do corpo. Esse período estabelecemos uma relação fundamental com mãe e alimento. Então, vocês conseguem perceber que não tem separação entre a pessoa fala assim: ah, eu queria emagrecer. Ah, tá bom. Vai no posto Ipiranga. No posto Ipiranga é a infância. Ah, eu queria engordar. Vai no posto Ipiranga. Porque o problema está lá na infância, do 0 ao 7. Cada vez que a gente entra na questão, o que que é nutrição, do que se nutre, vocês já viram que o jeito que a pessoa corta um pedacinho de comida e mastiga, cada mastigação está contando como foi a infância? Está contando como é a relação com a mãe? Está contando o quanto consegue desfrutar das relações e da vida? O jeito da pessoa mastigar, o jeito da pessoa segurar o talher mostra isso. Então, nós estamos entrando nesse período. Ah, é, nós estamos entrando na construção do corpo, né? Aí tem as características da infância, que já falamos, segurança é ligado com pertencimento, é muito bom. A ambiência, né? Tudo que está no ambiente gera um entorno para que a coisa aconteça. A criança materializa o que está no ambiente, né? Doutor, meu filho está com febre, posso levar ele aí? Não, não, deixa ele aí em casa, vem só os pais, vamos discutir aqui o que está acontecendo que ele precisou fazer, né? O espaço seguro que permite a criança. A importância do sono nesse período aí, porque a criança cresce dormindo e o sono é como o cérebro está se organizando com as informações do dia. Então, existe aquela coisa muito legal de chegar com a criança, deitar com ela e falar assim: vamos contar como é que foi o nosso dia? Ó, escovou o dente, mas de trás para frente. A gente escovou o dente. E antes? A gente arrumou o quarto. E antes? Antes a gente jantou. E antes? E antes o amiguinho foi embora. E antes? E antes veio, você voltou da escolinha. E antes? Como abrindo, estendendo um tapete vermelho para que o sono da criança depois aconteça nesse tapete vermelho. Ela não tenha que ficar com tanto tempo trabalhando, buscando os elementos, que eles já estão mais fresquinhos. E esse exercício também é bom para adulto, né? Que vai organizar. Mas na criança tem uma função diferente, porque
vai organizar o pensamento, né? O que que é organizar o pensamento? É a hora que a criança tem para si, porque ela está vivendo o ambiente, e os desafios e as coisas que chamam atenção, mas a hora que ela está desligada, ela vai crescer. O crescimento está ligado com uma permissão, está ligado com a capacidade dela organizar, processar o que está acontecendo com ela. Então, a gente está vendo que as atividades diárias são devem produzir um certo ritmo. Então, a gente até pode ver como que crianças que têm uma vida mais ritmada, elas são mais serenas. E as crianças que estão mais em ebulição é porque pegam a ebulição do sistema. E então, a alimentação adequada, hábitos saudáveis e vínculos seguros. Aí a gente vai cair nessa máxima. Como é que educa os filhos? É só não estragar. Eles se autorregulam, eles se processam. É só a gente não estragar. Não, não precisa inventar, né? Não precisa inventar nada. É só deixar quietinho bom. E esse é só não estragar serve para um monte de coisas, né? Ah, e como é que eu faço para uma atitude saudável com o nosso corpo? Ó, é só não estragar. Como é que eu faço uma atitude saudável com, como é que uma atitude com o meu novo emprego? Meu novo emprego. É só não estragar. Então, parece que nós temos uma coisa para aprender. Também os traumas vividos na fase alfa vão produzir dificuldade na digestão e na respiração, devido ao piso embrionário endoderma, que é o que está bombando nesse período, né? E os impactos emocionais, esses traumas geram vínculos afetivos inseguros, né? Mexeu aqui, mexe na segurança e pertencimento. E podem resultar em um corpo que não se estrutura adequadamente, o que pode se manifestar baixa imunidade e crescimento lento. Então a pessoa fala, é a síndrome do você toma remédio para crescer. Observa, né? Qual é os impactos emocionais que está vivendo essa criança. Então a criança leva a infância por toda a vida. Aos 7 anos, na antroposofia eles falam, aos 7 anos fecha o baú. Então é assim, no aniversário de 7 anos, se você ficar escutando, vai escutar um pum, plaque, que é o baúzinho que fechou. O que tem lá dentro tem. É como se fosse o cérebro, as frequências alfa, as frequências profundas, a conexão alfa com frequência teta, é que a criança tá em alfa constante, né? Por isso que ela gosta de desenho animado, porque a gente olha aquele desenho animado, acha meio sem graça, né? Mas a criança acha maravilhoso, porque aquilo está falando diretamente nesse canal de comunicação, que é o alfa, teta, né? As frequências profundas, ela consegue, ela entra direto naquilo lá. Aquilo nutre, organiza, cutuca ela, né? Diretamente. Quando faz 7 anos, esse alfa e o teta de escola produzindo então que ela tenha o conteúdo que entrou direto, não vai mais nada entrar direto. Agora, o que entrar vai ter que passar pelo alfa, pelo beta, que são as frequências que estão lá para aprender, né? Então, vai ter que entrar pelo consciente. O canudinho agora, para chegar lá, vai ser pelo consciente. E a gente sabe que todas as questões da criança vão se refletir no adulto, né?
e vão vir de forma dura dos 56 aos 63 anos. O que, se você não fizer nada, não tem importância. Mas dos 56 aos 63 vai vir o recado, né? Então, nada como fazer. E então, vamos ver como que a dificuldade em receber amor, o medo de soltar e se soltar pode estar nesse período. Uma reflexão sobre a infância e a expressão artística das crianças. A arte é como se fosse uma aspirina no caminho da criança, porque a arte vai permitir o acesso do inconsciente à criatividade, à organização e à diversão. Então, como você se desenharia do 0 aos 7 anos? Isso a gente pode fazer esse exercício, se for o caso, amanhã, um pouquinho da baldeação. Depois, escreva 3 palavras que definem a sua, como você se sente na infância, como você se sentiu na infância. 3 palavras. Será que a gente pode escrever agora? Não, deixa para fazer lição de casa depois. O que o seu corpo ainda traz da criança que um dia foi? O que o seu corpo ainda traz da criança que foi um dia? O que que você acha? Não é uma pergunta para buscar resposta, mas é uma pergunta para vibrar, né? O que que o corpo está trazendo? O estado de prontidão. A infância é muito preciosa para não ser divina. Então a gente cai nessa coisa maravilhosa que é entender e zelar por essa força da infância que a gente tem, desse período sagrado do desenvolvimento humano. As necessidades da criança sejam atendidas para que ela possa florescer em um ambiente de amor, segurança. Crianças ouvidas e valorizadas crescem como adultos inteiros e equilibrados. É claro que, como pais, hoje a gente dá uma olhada assim para trás e a gente pode lembrar de vários pisada de bola pisada na jaca que nós demos. Mas também não tem importância, porque de algum jeito aquilo que entrou para aquela Solange quer entrar, admitir aqui. Oi, Todo Tarso. Fica tranquilo que eu estou acompanhando, viu? É porque alguns acessos sem identificação eu criei a sala de espera por uma questão de cuidado com a turma. Ok. Tem um custo, né? Esse cuidado não é de graça. Tem um custo que é as pessoas. Bom, e então eu gosto de. O que que vocês acham que está acontecendo dentro dessa criancinha aqui que está brincando com o gatinho? Nesse Rembrandtzinho aqui. O que que vocês acham que está acontecendo? Onde essa criança está? Qual o significado desse bichinho? Que forças estão sendo brotando dentro dessa criança? Que conexões com vai poder ser? Eu estou aqui sem mostrar para vocês. Aqui é um Rembrandtzinho. E é só não estragar. É só não inventar loucura, né? Bom dia, boa infância e boa vida. E aproveito esse momento de falar boa vida para fazer aqui uma homenagem a essa professora
que sempre a gente acaba esbarrando e contando coisas dela, que é a Nereida Fontes, que partiu antes de ontem. Ela tem um convite dela para um seminário dia 10, e então a gente sabe que foi alguma coisa assim, muito rápida, né? Uma coisa de, eu não sei, ela é muito mais ligada com o Regis, né? O Regis estudou acho que 8 anos com ela. Andréa Durso estudou 7 e tal. Eu estudei 4 anos com ela. E durante a escrita do livro Imensa Vida, eu esbarrava uns assuntos que eu não sabia. E aí largava e ia para a aula de segunda-feira, às 5 da tarde, com ela. E ela chegava na aula e falava assim: hoje eu ia falar isso, mas de repente me deu vontade de falar isso. E ela falava exatamente aqueles temas que eu estava precisando. Ela era demais, assim mesmo. Todos os primeiros livros eu levava assim 40 exemplares e distribuía para a classe toda lá. E era muito legal as aulas dela. Ela fumava um cigarrinho, mas não saía fumaça e não atrapalhava. É uma coisa difícil de explicar. E ela era. Dá para a gente entender um pouquinho aqui, um pouquinho do jeitinho dela. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu desejo uma boa vida. Eu sou Nereida Fontes Vilela, coordenadora dos trabalhos da leitura corporal, desenvolvida no Núcleo de Terapia Corporal em Belo Horizonte. A minha formação é em fisioterapia e há anos eu venho desenvolvendo a observação das relações que existem entre as manifestações do corpo físico e os estados emocionais. Cá estou para apresentar para vocês os princípios básicos da leitura corporal, que nós chamamos de curso de formação introdutória para o desenvolvimento dos conhecimentos desenvolvidos a partir dessa pesquisa. A leitura corporal faz uma relação direta, desenvolve a cada dia, reescreve a cada observação as relações que existem entre os sintomas físicos e os processos de evolução e maturação do nosso psiquismo. Nós observamos a linguagem determinada pelo corpo, escrita no corpo, registrada nos nossos atos. A linguagem que nos mostra, que nos reverencia em relação à qualidade psíquica que estamos vivendo. Oi, Tarso. Ficamos sem o som aqui da Nereida. Gratidão, me ouvir. Gratidão pela sua presença. Eu desejo Não está ouvindo? Agora sim. verdadeiramente que o conhecimento da leitura corporal te favoreça o acesso à sua própria sabedoria, te estimule ao aproveitamento maior das suas qualidades. Faça você muito, mas muito, muito, muito mais próximo do seu próprio corpo e te faça confiante nesse poder que te pertence, de ser o criador da sua história, de ser o agente maior na construção daquilo que você experimenta. Esteja bem, que tomara estejamos juntos. Grata. Tchau, tchau. Dá para perceber que ela estava um pouco tímida com a câmera, assim, sabe? Porque ela dá aquele sorrisinho assim, né?
tenho que falar para a câmera assim. Então ela fez a passagem e ela é uma estrelinha brilhando no céu pra gente, né? Então era isso que a gente tinha para hoje. Quero ver mostrar quem chegou aqui do frio, trazendo o frio do sul, que remete o frio que vem lá do sul. Tem a música que fala assim? Djavan. É. Quem disse que ela não ia vir? Perdeu a aposta quem disse que não vinha. Olha ela aqui. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia, querida. O Carlos também está aqui. A Shirley, a Mari, tá todo mundo aqui. Não, agora estamos esperando a turma, né, Cibele? O que você está fazendo aí? Você tem que estar aqui. Eu já estou em São Paulo, estou esperando Ah, a Ana. bom. Tá esperando a carona. Eu estou Ana, esperando ó, o minha que você está carona. fazendo aí, mulher? Você tem que estar na estrada. Então, eu estou Ah, esperando a Ana. Ó. Esperando você terminar o Medpeltas para eu botar as coisas no carro e ir embora. Viu só? então tá bom. Já vai ter bastante comida aqui, tá bom? Tá bom. Marina de Assis, venha correndo, tá bom? Não deixa para trás o Wilson, não. Bom, todo mundo já sabe, já tá tudo combinado, tá bom? Tá bom. Beijo. Então nós Beijo, vamos falar gente. feliz dia, feliz vida, como falava a Nereida hoje, tá bom? Vamos, Feliz vida. feliz vida. Feliz Feliz vida. vida.